da realização. Um outro princípio que ele traz para alicerçar essa doutrina é que toda a aprendizagem se dá no tempo e é acumulativa. Nós vamos, a cada existência, a cada encarnação, nós vamos aprendendo um pouco mais. Então, muitas vezes, principalmente na casa espírita, eu não sei aqui, estou falando da minha realidade. As pessoas, não, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que descontar o tempo, eu tenho que aproveitar o tempo. E aí começa naquela ânsia, aí começa a querer fazer tudo e no fim acaba não fazendo. Eu não ouvi. Porque se atropela. Por quê? Nós temos limites e nós temos outros compromissos como pessoas vivendo neste momento no planeta. Então vamos, como disse Jesus, como está lá, ele disse em Marcos registra, primeiro a erva, depois a espinha e por último o grão cheio de espinha. A gente já quer logo o grão cheio da espiga, já quer logo. Mas não, temos que ter a paciência e compreender os nossos limites. Tem coisas que ainda não dá para a gente fazer, por mais que a gente queira. E como ele sabe que nós temos toda a imortalidade para aprender, ele nos dá esse tempo. Tanto que lá no momento final, e essa é uma das passagens que mais me toca, particularmente, Pedro, naquele afã, ainda que ele negue Jesus depois, aquele afã de defender, que ele vai, pega a espada, ele vai dizer, Pedro, envainha a tua espada. Ensinando, mostrando, olha, vamos deixar agora a espiga. Não deixa, a erva já passou, a erva já foi, né? O terreno já começa a ser trabalhado. Então vamos ter paciência, principalmente conosco, para poder ter paciência com o outro. Se eu não tenho paciência comigo, se eu sou aquela pessoa que não permito nenhum equívoco, perfeccionista em alto grau, e o perfeccionismo está na base da depressão, do toque e de todos esses sintoma, mas nós não vamos falar disso, não se preocupem, porque nem dá tempo, né? Não dá pra gente falar, mas está na base a não aceitação do erro. E aí a gente lembra da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, numa das suas obras, que agora me falhou a memória, porque depois de 55, 25, 28, a gente fica, vai falhando assim um pouco, ela diz que uma das grandes dificuldades nossa é lidarmos com a consciência de culpa. Ora, se nós estamos reencarnados aqui, nesse momento no planeta Terra, nós não somos boa gente. Ser consciente. Ser consciente. Ela fala isso, obrigada. Tá vendo? Nada como ser jovem. Então, nós não somos símbolos da perfeição. Nós não somos avatares e missionários. O nosso labor é no cotidiano. É no dia a dia, é no levantar da manhã e no deitar da noite, fazendo o melhor que podemos e sabemos. Porque a perfeição é meta, é tempo, é cumulativo. A gente aprende a amar, a gente aprende a ser bom, a gente aprende a ser tolerante, é cumulativo. Então a Joana de Ângeles coloca que uma das maiores dificuldades é lidar com a culpa. A gente sabe que errou, provavelmente muito. Agora, como que eu me relaciono com esta consciência? Isso me faz crescer ou isso me prende, como diz Kardec na Revista Espírita, no pelourinho ali, me acorrenta ao pelourinho do passado e eu fico, não, eu faço isso porque nas outras encarnações eu fui assim e eu continuo repetindo. Uma das belas frases de Kardec na Revista Espírita, nós continuamos presos, acorrentados ao pelourinho do passado, repetindo, ou se errei sim, mas não quero errar mais, quero fazer diferente. É a forma como eu me relaciono. E ela traz dois exemplos magníficos no contexto histórico contemporâneo de Jesus. Diante da consciência de culpa, quando vê Jesus preso, chicoteado, crucificado, Judas se mata. Ele não sabe lidar com a culpa. Diante da consciência de culpa, nas portas de Damasco, quando vai para prender Ananias e tem aquela visão magnífica de Jesus no sol de meio-dia, no deserto, que está belissimamente registrado por Emmanuel no livro, Paulo e Estevão, o que Paulo faz? Levanta e diz, Senhor, o que queres que eu faça? E fez.
Se nós falamos de Jesus hoje, nós devemos a Paulo, que não sucumbiu à consciência de, como ele mesmo dizia, ter tido a desagradável honra de ter levado ao suplício o primeiro cristão. Ele é quem inicia. Ele é quem inicia. Mas olha, ele vai se erguer, limpa a erva, semeia o trigo, para depois ver a espiga cheia. Mas a gente não quer. A gente quer logo resolver tudo numa encarnação. Jesus também vai colocar os seus princípios na descoberta pessoal e concreta a partir da reflexão em profundidade. Nós precisamos urgentemente aprender a meditar. Não precisa ser aquele modelo, aquela caricatura, daquela pessoa sentada, pernas cruzadas, com os dedinhos assim, não é isso. A meditação e a reflexão é aquela viagem que eu faço para dentro de mim mesmo e dizer, quanto eu caminhei ou não caminhei? O que ainda me prende? Qual é o lastro que me arrasta para sentimentos, impulsos? E aí a gente lembra uma frase do Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, isso tudo a memória ainda guarda, está falhando, mas ainda guarda. Que ele diz, você quer realmente saber quem você é? Analise os seus atos impulsivos. Porque o que eu paro para pensar, eu não vou fazer. Mas aquilo que eu faço sem pensar, esta é a realidade. Esse é aquilo que Paulo coloca, são os espinhos que eu ainda trago na carne, são as sombras que ainda habitam em mim. Então Jesus vai dizer, né, que nós precisamos começar a refletir em profundidade. Olha que beleza de convite à reflexão, quando lá na famosa, uma das mais conhecidas parábolas, que é a parábola do bom samaritano, que ele vai fazer todo aquele processo narrativo belíssimo, né? E a gente sabe que depois de Jesus, poucos se atreveram a utilizar a parábola como recurso didático. Ele vai perguntar quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Olha que reflexão. Ele não disse quem foi, ele pede a eles, aqueles que estão ouvindo, que nós nos lembremos que esta é uma daquelas parábolas em que ele falou com um grupo menor. Porque tem falas no Evangelho que ele fala para o grande público e outras que ele fala para aqueles que estão mais próximos. Será que nós pensamos quem é o próximo que caiu nas nossas mãos, como marido, como filho, como irmão, como pai? E que a gente coloca na situação de salteador porque não nos compreende, não nos isso, me derruba, me machuca, me maltrata? Não vamos pegar o sentido literal, mas no sentido conceitual. Quem é o próximo daqueles que caíram nas minhas mãos, que estão ali, que eu estou convivendo, que eu tenho esse compromisso de convivência? E mais, Jesus vai colocar como um dos princípios a aprendizagem, como que eu aprendo. E a aprendizagem se evidencia na vivência, no comportamento que denota a transformação interior. Eu posso falar de Jesus, saber o livro dos Espíritos de trás para frente para trás, o Evangelho, toda a literatura espírita. Mas se eu não me modifico, eu só tenho informação. Lembrando o grande Paulo Freire, eu fiz um depósito. Eu tenho um vasto depósito bancário de conhecimento. Mas ele não me é útil porque ele está lá parado. E lembrando ainda um outro grande filósofo, Sócrates, só é útil o conhecimento que me faz uma pessoa melhor. Então, enquanto isso não gera transformação interior, os pensadores pós-modernos, não gosto de falar muitos não, porque os historiadores detestam, não sei você, mas meu braço aqui, que é historiador, esse negócio de pós-modernidade é uma invenção de moda, mas tem coisas interessantes. Os pensadores pós-modernos, eles vão dizer que nós precisamos fazer uma diferença entre informação e conhecimento. Tanto é que nós estamos mergulhados hoje numa sociedade de informação, mas que não tem conhecimento, porque essa informação não gera, via de regra, melhoria para quem a detém. Gera o quê? Competitividade,
avançar a qualquer custo, não me importa o outro, não me interessa o espaço do outro, eu quero é avançar. Então, o que Jesus vai colocar? Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Se eu sei muito, mas isso não me modifica 1 centímetro para um lado e para o outro, eu só tenho informação. Mas aquilo não tocou, aquilo não me comoveu, aquilo não me sensibilizou para que eu dê bom fruto. Eu continuo sendo aquela árvore que não dá frutos e nem sombra. Eu continuo sendo aquela árvore que fica ali e que não tem nenhuma utilidade a não ser de alguém passar e dizer, olha que beleza. Mas ela não produz uma ação de melhoria, de renovação. E Jesus ainda vai ter uma das coisas mais complicadas, que talvez seja o nosso calcanhar de Aquiles, e essa questão do erro aí está na ponta da agulha, aí, nos meios, de livros, com erros, etc. Não vamos entrar nesse mérito. Jesus vai colocar que o erro é uma parte do processo de aprendizagem, e Jean Piaget, depois copiando Jesus, vai falar isso, mas bem depois, né, quase 1.700 anos depois, é uma parte do processo de aprendizagem que deve ser transformada em estímulo ao crescimento. E o que ele vai falar? Com todos aqueles que ele socorreu, que ele acudiu, com todos aqueles que ele teve a oportunidade de estender a mão. Vai e não tornes a pecar. Aprenda com seu erro. Aprenda com ele. Veja o que ele te ensinou. Em que isso tem de útil. Daí a gente lembra que os nossos amigos, né, da área da psicologia, da psiquiatria, das associações médicas, eles têm colocado que a grande dificuldade é que quando nós nos defrontamos com alguma dificuldade, com alguma doença, principalmente eles falam no aspecto da doença física, porque é a área deles, a gente fica pensando, mas por que isso? Por que comigo? E a pergunta não é essa, é para quê? Para quê? O que isso quer me ensinar? O que Jesus quis ou desejou que a mulher adúltera aprendesse diante, né, daquele acolhimento que ele faz com ela? Ele não deixou de falar com ela. Vá e não tornes a pecar. Aprenda com isso. Que isso te enriqueça, que isso seja fonte de crescimento. E vai também colocar que toda aprendizagem possui momentos de avaliação. Nós precisamos parar. Daí a meditação que a Joana de Ângeles tem recomendado tanto, né? Palhano já falava com a gente, e outros autores têm colocado, o Alírio tem colocado, é na meditação que eu vou fazer essa avaliação. Então, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele está mandando avaliar. Ele falou, vocês não podem fazer isso. Olha para dentro, avalia em que degrau vocês estão, em que ponto vocês estão, qual é, o que é que movimenta vocês. Então, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É uma chamada, é um convite aqui, a que a gente faça essa avaliação. Antes de comentar o erro, o defeito, o mal, ou aquilo que me desagrada no outro, olha para mim. Os psicólogos dizem que geralmente aquilo que me desagrada no outro é o defeito que eu tenho, né? Porque o outro é um espelho. O outro é um espelho. Então, Jesus nos convida a essa avaliação. E ele vai também colocar para a gente que aprender verdadeiramente, dentro daquela doutrina de